Shalom, queridos! Estamos no dia 17 de agosto de 2022. Estamos aqui mais uma vez no Compartilhando a Torá. O nosso propósito é trazermos orientação, é trazermos luz e tudo isso por meio da palavra do Eterno, por meio da Torá. Amados, essa semana nós iniciamos o estudo de mais uma Parashá. Estamos estudando a Parashá de Ekev. E um dos significados da palavra Ekev, um dos significados da nossa Parashá, literalmente significa calcanhar. E isso tem a ver com uma referência, uma alusão que devemos observar até mesmo aqueles mandamentos menores, que muitas vezes somos tentados de pisá-los com o nosso calcanhar. E nessa introdução da nossa Parashá, eu gostaria de trazer algumas informações, alguns detalhes dessa porção da Bíblia, dessa porção da Torá que estaremos estudando a partir de agora. A Parashá Ekev, ela contém 111 versículos. E quando nós lemos a porção de Ekev, nós vamos nos deparar que a porção contém 6 mitzvot, 6 mandamentos. E para você que vai estudar a porção na sua casa durante a semana, para efeito de conhecimento, a porção, a Parashá de Ekev, ela abrange de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12, até o capítulo 11, versículo de número 25. Isso significa que durante a semana, nosso propósito é estudarmos essa Parashá, aproximadamente 4 capítulos do livro de Deuteronômio. E o nosso propósito é nós pegarmos esses capítulos, estudarmos, refletirmos neles e, como dizia o Rebbe Menahem Mendel, depois de uma boa leitura da Torá, precisamos parar, pensar e refletir. O que este conteúdo tem a ver com a minha vida cotidiana? Isto é, nós vamos perceber durante o nosso estudo que toda a Torá ela tem muita relevância com o nosso dia a dia, com a nossa vida diária. Então, bora, amados, estudar a Parashá de Ekev. E como começa, queridos, a Parashá de Ekev? Então, vamos agora para a Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 7, Devarim, capítulo de número 7. Então, você que está aí com a tua Torá, nós estaremos lendo agora Devarim, capítulo de número 7, e nós vamos ler aqui o verso de número 12. Então, vem a Torá e nos diz: E como resultado de vocês escutarem estas leis e cuidarem de seu cumprimento, Hashem, seu Deus, manterá para você o pacto e a bondade que ele jurou a seus pais. Versículo 13. Ele amará você, abençoará você e multiplicará você. Ele abençoará o fruto do teu útero, o fruto de seu solo, seu grão, seu vinho, seu óleo, a prole de seu gado e o melhor de seus rebanhos na terra que ele jurou aos seus antepassados dar a você. Então vamos iniciar nossa Parashá lendo aqui o versículo 12 e o versículo 13 de Deuteronômio capítulo 7. O que nós percebemos na leitura desses versos, amados? Nós percebemos que Moisés, ele está enfatizando a importância
de nós guardarmos as mitzvot, os mandamentos do Eterno. E claro, pelo contexto histórico, Moshe, como nós sabemos, ele está recapitulando a Torá para os Benei Israel. E com certeza, quando nós lemos essa paraxá, tanto essa como a anterior e as posteriores, nós vamos perceber a preocupação de Moshe, que logo vai partir, mas ele quer ter certeza que os Benei Israel entenderam e irão guardar a palavra do Eterno. Então, quando nós lemos aqui o início da paraxá de Ekev, nós percebemos nitidamente que Moshe ele está enfatizando a importância de guardarmos a Torá, a instrução do Eterno para as nossas vidas. Em outras palavras, amados, Moshe está dizendo, ainda que os mandamentos, as mitzvot, sejam consideradas menores, ainda que as pessoas pisem nelas com o calcanhar, não dando muita importância para essas mitzvot, precisamos ser cuidadosos com os mandamentos de Hashem. Essa é a preocupação de Moshe. Moshe está exaltando a Torá, Moshe está mostrando para os Benei Israel a importância de ouvir, guardar e obedecer a palavra do Eterno. Quando nós lemos o versículo 12, nós percebemos que no início do versículo 12 há uma ênfase de mostrar a importância das mitzvot, a importância dos mandamentos, pois vem a Torá e nos diz no versículo 12, e como resultado de vocês escutarem estas leis e cuidarem de seu cumprimento, Hashem, seu Deus, manterá o pacto e a bondade que ele jurou aos seus pais. Então nós estamos percebendo que Moshe, de fato, ele está enfatizando a importância de guardar os mandamentos, as instruções, as mitzvot. Ainda que sejam aquelas mitzvot, aqueles mandamentos que muitas vezes nós desprezamos e pisamos nela com o nosso calcanhar, Moshe está dizendo, temos que tratar a Torá com muita seriedade. E olha que interessante. Se nós repararmos, dentro do versículo 12, nós vamos encontrar uma palavrinha que em hebraico significa Ekev. E Ekev em hebraico, quando nós traduzimos para o português, significa também calcanhar. É assim que começa a nossa porção semanal, Verhayá Ekev. Essa é a palavra que nós encontramos dentro do versículo 12, Ekev, que significa calcanhar. Mas podemos perguntar, calcanhar? O que calcanhar, Ekev, tem a ver com essa paraxá? Essa é a pergunta. Então, nós vamos agora chamar o Rashi, o maior comentarista da Torá. Então vem o Rashi e explica para nós esse termo Ekev nas seguintes palavras. Se vocês cuidarem dos mandamentos menores, disse o Rashi, que a pessoa tende a pisar com o calcanhar, então Deus, Hashem manterá sua promessa. Rashi está nos dizendo, toda Torá é importante. Então não existe, no judaísmo, não existe, na Torá, não existe nos ensinamentos dos sábios que a Torá tem um prazo de validade. Ninguém pode chegar e afirmar, chegou
um novo e o novo anula o velho. Isso não existe. Não contém nenhum versículo na nossa paraxá, na nossa Torá, onde diz que a mesma tem um prazo de validade. Sinceramente, até hoje, eu não consegui encontrar esse versículo aonde diz que a lei do Eterno, a instrução de Deus, ela foi anulada, ela caducou, entre aspas. Pelo contrário, quando nós lemos toda a palavra do Eterno, quando nós lemos a Torá, nós vamos ver repetidas vezes termos como esses. E falou o Eterno: guarde os meus mandamentos, transmita aos vossos filhos, de geração em geração e para sempre. Então fica bem evidente para nós que a Torá não tem prazo de validade. Nesse sentido, a Torá é viva, a Torá é verdade, a Torá tem que ser guardada até os dias de hoje. Dizia o Telerim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então a Torá jamais ela terá um prazo de validade. A Torá é eterna. E nós sabemos que a nós, Bnei Noach, nós que somos da comunidade Bnei Noach, que andamos lado a lado com os judeus, com os rabinos, como está escrito lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 23 em diante, que nos últimos dias 10 homens de cada nação pegará na orla de um judeu e dirá: iremos com vocês, porque sabemos que Deus está com vocês. E é uma profecia que está se cumprindo nos nossos olhos. Há uma procura, há um interesse, as pessoas estão estudando, estão lendo, estão pesquisando mais e estão compreendendo que toda a verdade está emanada dentro da Torá. E nós temos o privilégio de recebermos em nossos corações as 7 leis de Bnei Noach e as suas derivações. E como diz o Maimônides, aqueles que recebem sobre si as 7 leis Bnei Noach são chamados de sumo sacerdote e também de um tzadik, um justo entre as nações. Então o Rashi, ele mostra para nós que Moshe está dizendo que devemos dar muita atenção para a Torá e nunca desprezá-la ao ponto de pisarmos na Torá com o nosso calcanhar. Essa é a explicação que Rashi vem e nos traz sobre o versículo 12 de Deuteronômio, capítulo 7. Então nós percebemos aqui, meus queridos, que no início dessa paraxá, Moshe está lembrando os Benei Israel. Moshe está relembrando que toda a Torá é importante. Até aquelas menores que muitas vezes pisamos, desvalorizamos com o nosso calcanhar. E como os amados já ouviram e já estudaram o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, é um sermão de Moshe. É Moshe recapitulando a Torá para os Benei Israel. E nós sabemos pelo Midrash que Moshe gastou 36 dias para repetir toda a Torá para o povo de Israel e também para 70 nações, em cada língua diferente. Então o Midrash nos diz que Moshe gastou 36 dias. E aí vem a pergunta, amados. Olha que interessante. Será que Moshe valorizava a Torá? Será que Moshe exaltava a Torá? Será que a Torá era importante para Moshe ao ponto dele recapitular, relembrar, repetir a Torá para o povo de Israel e para 70 nações? É evidente
que Moshe sabia a importância da Torá. Queridos, o Midrash nos conta, falando de Davi, as seguintes palavras: Mestre do universo. Eu não temo, dizia o Midrash falando as palavras de Davi, eu não temo os preceitos importantes da Torá. Porque é óbvio que eles são importantes. Eu temo os preceitos menores. Porque talvez eu seja leniente com eles, por eles serem menores. E o Eterno disse: cuide de um preceito menor, da mesma forma que de um mais importante. Então vem o Midrash e nos diz e nos traz essa informação com as palavras de Davi. O Eterno disse para Davi: cuide de um preceito, de uma instrução, de um mandamento menor, da mesma forma do que uma mitzvah mais importante. Nós estamos percebendo nessa primeira parte do nosso estudo a importância da Torá. E se alguns dizem aí, a lei acabou, a lei caducou, pede para mostrar para você um versículo dentro da Torá, se ela de fato caducou, se ela de fato acabou, até porque chegou novo agora, segundo alguns aí. Eu falei isso por 22 anos, 24 anos falando isso, mas agora nós estamos diante da iluminação do Eterno, da revelação verdadeira. A Torá, ela deve ser valorizada e estudada. É isso que o versículo 12 está nos ensinando. Agora, queridos, quando nós lemos aqui o versículo 12, nós vamos perceber aqui dentro do versículo 12 algumas palavrinhas, alguns verbos. Está escrito: e como resultado de vocês escutarem estas leis e cuidarem de seu cumprimento. Veja bem, o versículo 12 nos traz aqui uma palavrinha: guardar, cuidar as leis do Eterno. Essa palavra está dentro do versículo 12. Repare que no versículo 12 de Deuteronômio 7 contém a palavra ouvir. Porém, além de ouvir, dentro do versículo 12, nós encontramos a palavra guardar. E o guardar aqui tem um significado muito interessante. Na primeira parte desse estudo, ponto de número 1, nós percebemos logo no início a importância de nós valorizarmos a Torá, e essa valorização é como um todo. Nós não podemos desprezar uma parte da Torá pisando nessa parte com o nosso calcanhar. Ekev, calcanhar. Então, o que Moshe está falando para o povo de Israel é que toda a Torá deve ser valorizada, respeitada, observada e guardada. Mas entrando um pouco mais a fundo no verso 12, nós encontramos aqui uma palavrinha que se chama guardar ou cuidar. E guardar aqui, segundo o Humash, significa estudando as instruções da Torá para a execução. Olha que interessante. Então, a Torá é importante? Ponto 1, sim. Eu devo guardar a Torá? Eu devo cuidar da Torá, como está escrito no versículo 12? Sim. E qual é a explicação para guardar e cuidar segundo os sábios, segundo o Humash? Vem o Humash e nos diz que guardar a Torá, que cuidar da Torá dentro do versículo 12, significa
estudando as instruções da Torá para a execução. Olha que interessante isso daqui. Isso significa que nós precisamos estudá-la, entendê-la e colocar ela em execução. E nós sabemos, queridos, que para compreendermos a palavra do Eterno, a Torá, nós precisamos estudar com os sábios. Nós precisamos ter uma orientação rabínica. No nosso caso, a nossa comunidade Bene Noach, nós estamos conectados com o Rav Yaakov. Ele nos instrui, ele nos orienta em temas, em conteúdos que é pertinentes a nós, Bene Noach. Também aqui em Bauru, região, nós estamos aí debaixo de uma orientação rabínica, que é o do Rabi Yaakov. Porém, temos aqui em Bauru, em região, o nosso líder regional, José Marmol, que tem muita base, muita bagagem no contexto de Bene Noach. Então nós precisamos aprender com sábios, precisamos aprender com nossos líderes, com os nossos rabinos, para falar a coisa certa. Eu não posso pegar um versículo da Torá e interpretar ao meu bel prazer. É igual, por exemplo, semana passada, um líder religioso chegou em mim e me disse: você já leu Gênesis 1:26? Você já leu Bereshit 1:26? Falei, claro que eu li. Gênesis 1:26, para quem não sabe, lá está escrito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí, a pergunta veio: quem estava com Deus? Por que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? E aí, na ocasião, o camarada chegou até mim e me disse: ali estava o Pai, o Filho e o Espírito. E eu disse para ele: vamos ler de novo Gênesis 1:26? E aí eu perguntei para ele: mostra para mim então no versículo quantas pessoas estão sendo apontadas dentro do versículo. De fato, Gênesis 1:26 está no plural, façamos. Eu não discordo disso. Mas eu disse a ele: plural, para mim, significa mais do que um. Então, 2 é plural, 44 é plural, 88 é plural, 96 é plural, 67 é plural, 2 é plural, 3 é plural. Mas o versículo de Gênesis 1:26 não dá quantidade ou valor numérico. E aí nós sabemos, pelos estudos da Torá, pelos comentários dos sábios, que quem estava ali com o Eterno eram os próprios anjos. E quando nós lemos, já diziam os sábios do Talmud, a resposta está sempre abaixo ou antes do texto lido. E aí vem Bereshit, vem Gênesis 1:27 e nos diz: e criou Deus no singular. E aí a conversa acabou. Eu estou trazendo aqui esse exemplo, amados, para mostrar a importância de nós estudarmos com os sábios, a importância de nós termos uma orientação rabínica, para termos fundamento naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós aprendemos. Precisamos ter essa orientação. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui e registrada. Eu nunca estive tão perto de Deus, no sentido de conhecer Ele com seriedade e serenidade, do que agora. Ah, mas o que aconteceu? Virou judeu? Não, eu não virei judeu. Eu sou um monoteísta, eu creio em um único Deus. Eu creio na Torá, sigo a Torá, para mim, as 7 leis Bene Noach e as suas derivações, e estou muito conectado com a palavra do Eterno. Precisamos
valorizar a Torá. Precisamos guardar a Torá. O guardar aqui do versículo 12 é estudar as instruções para execução. Mas é importante nós falarmos que nós precisamos de uma orientação rabínica. Precisamos estudar os sábios. Precisamos ver os comentários dos sábios. E aí eu acho engraçado, né, queridos? Estamos hoje no ano 5782. Durante todos esses milênios, os sábios, os comentaristas mantiveram ali o seu padrão de interpretação. E aí parece que vem um grupo de fora e querem impor uma interpretação no texto que vai contradizer o que foi ensinado há mais de 5.700 anos. Então nós precisamos sim valorizar a Torá, como Moshe está falando aqui. Precisamos guardar, e o guardar, segundo o Rumash, é guardar com instrução, e nós, Benenor, precisamos de uma orientação rabínica. Queridos, e olha que interessante, eu estava fazendo uma pesquisa, e a Mishnah, ela vai nos dizer em Avot 5:21, um incentivo para nós estudarmos a Torá com instrução. Vem a Mishnah em Avot 5:21 e nos diz: estude-a, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. A Mishnah se referindo à Torá. Veja, queridos, que há uma ênfase em estudar a Torá, em valorizar a Torá e guardar a Torá com instrução. É isso que Moshe está falando em Devarim, capítulo 7, versículo de número 12. E aí vem a pergunta, estamos terminando. Qual o resultado de estudarmos a Torá, de escutarmos a palavra do Eterno, de guardar, de cuidar da Torá? A nós, as 7 leis Benenor, somos da comunidade Benenor. Existe recompensa? Mas o que tem a ver valorizar a Torá, cuidar da Torá, guardar a Torá? O que tudo isso tem a ver com recompensa? Será que tem alguma relação? Mas a Torá não acabou? Por que obedecer a Torá? Não caducou? De maneira nenhuma, amados. Não. A Torá não caducou, não. A Torá é para sempre, de geração em geração. Pais passarão para filhos de geração em geração. E quem disse isso? É o próprio Deus. Deus falou, é para sempre. Como que o próprio Deus vai falar? Não, eu me confundi, não é mais para sempre. Então não existe isso. A Torá é para sempre. E uma das verdades lindas dessa paraxá é que quando nós valorizamos e não desprezamos a Torá, pisando naqueles mandamentos que nós pensamos que são menores e desprezamos, pisando neles com o nosso calcanhar, a Torá vem e nos mostra a importância de valorizar ela na sua totalidade, estudar ela na sua totalidade, guardar ela na sua totalidade, para o Benei Israel e para nós, as 7 leis Benenoar. E quem guarda os mandamentos da Torá recebe recompensa. Uau! Recebe recompensa? Sim. Está escrito no livro de Telerim, capítulo 19, Salmos 19, versículo 12. Teu servo se esmera em cumpri-los. E sei que grande é a recompensa por sua observação. Vem o Telerim e nos mostra, amados, que grande é a recompensa pela observação da Torá.
E essa verdade de recompensa, ela está nessa primeira aliá, nessa primeira parte da nossa paraxá. E como eu percebo que Deus está falando para os Benê Israel, se vocês valorizarem toda a Torá, guardarem, cuidarem dela, estudando com orientação, vai ter recompensa para vocês. Versículo 13. Está escrito, e ele amará você. Recompensa. Versículo 13. E ele abençoará. Recompensa. Versículo 13 ainda. E ele multiplicará você. Recompensa. Versículo 13. Você será abençoada acima de todas as nações. Versículo 14, amados. Então nós percebemos aqui nessa paraxá, logo nessa primeira aliá, que quando nós guardamos a palavra do Eterno, que quando nós valorizamos ela na sua totalidade, não desprezando algumas partes e obedecendo só algumas partes, quando nós guardamos, cuidamos da Torá, no sentido de estudá-la com orientação rabínica, com o propósito de executá-la, vem a Torá e nos diz, tem recompensa. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo que existem dois caminhos que Deus determinou. O primeiro caminho, o caminho para o povo judeu. A eles foram entregues 613 mitzvot, 613 leis e mandamentos. Este é o primeiro caminho para o povo judeu. Existe um caminho para todos os povos, para as nações, e este caminho é a guarda, a obediência às 7 leis de Ben Noach e às suas derivações. E tudo isso é ensinado na Torá oral, pelos sábios, há milênios. E nesse sentido, eu quero dizer para você que a vontade de Deus para a sua vida é que você conheça Ele. A vontade de Deus para nós, Ben Noach, nós que não somos judeus, é não praticar a idolatria. Está escrito na Torá. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. O Deus que nós servimos é o Deus de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus de Israel, Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que deu a Torá para o povo de Israel, Deus que usou os profetas Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Oséias, Malaquias. Esse é o nosso Deus. E a vontade dele é que nós adoremos somente a Ele, que nós não pratiquemos a idolatria, somente a Ele. A vontade dele é que nós não pratiquemos blasfêmia contra Ele. O terceiro mandamento, a terceira mitzvot, que Ele deseja que você pratique, é que você não mate, tenha amor ao próximo. A vontade dele para a sua vida e para a minha vida é também não praticar relação sexual ilícita. Respeite a tua esposa, respeite o teu marido, valorize a tua família. Está escrito, não adulterarás. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não praticar relações sexuais ilícitas. Pratique atos de justiça. Seja justo nas suas ações.
no tratar as pessoas. Não roube. Roubar também é uma atitude que desagrada o Eterno. Não maltrate os animais. Está escrito lá em Bereshit, Gênesis 9:4, que nós não devemos maltratar os animais. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E aqueles que assumirem para si as 7 leis, Benei Noach, e as suas derivações, como ensinaram os nossos sábios, como ensinou Moisés lá no Monte Sinai, ele tem direito ao mundo vindouro, ao Olam Rabá. E que nós possamos verdadeiramente se conectar com Hashem por meio da sua Torá. Para você que tem interesse em ensinamentos voltados para o Benei Noach, debaixo de uma orientação rabínica, você que mora aqui em Bauru e na região, nós estamos localizados aqui, a comunidade Benei Noach Bauru, Jardim Silvestre 2 Bauru. Nós estamos localizados na Avenida José Silvestre, 745, Jardim Silvestre 2. Os nossos encontros ocorrem toda sexta-feira, estamos ali nos reunindo para fazermos ali o Kabbalat Shabbat a partir das 20 horas da noite. Então, às 20 horas da noite, na sexta-feira, é a nossa primeira reunião. E no Shabbat, no sábado, às 17 horas, estamos ali nos reunindo, trazendo ali um resumo da Parashá semanal e, posteriormente, realizando ali a Havdalah e terminando o nosso serviço a Hashem. Então, você que tem interesse em estudos da Torá, venha participar conosco, venha com a sua família, você é o nosso convidado. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno abençoe a tua semana. Baruch Hashem.